Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Michael tem lesão confirmada na coxa esquerda e vira desfalque no Flamengo. Vamos conhecer os estádios mais altos dessa próxima Libertadores. Felipe Luiz já admite mexer na zaga para incluir Danilo. Auxiliar de Felipe Luiz deixa o Flamengo e retorna para a Ferroviária. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A Taça Libertadores de 2025 já vem por aí. E os diferentes climas e alturas que compõem a América do Sul fazem parte das peculiaridades dessa competição, que pode ser jogada no nível do mar, mas também oferece estádios em altitudes que costumam sufocar os visitantes, pouco acostumados com o ar rarefeito. A altitude é uma espécie de adversário a mais para os brasileiros, que normalmente não voltam com boas recordações de Potosí, 3.967 metros, La Paz, 3.637 metros, Quito, 2.850 metros e outras cidades quase sempre representadas na principal competição do continente. Em 2025, o primeiro brasileiro a encarar a altura que sufoca vai ser o Bahia, que tem como adversário na segunda fase da pré-Libertadores o The Strongers. A equipe boliviana manda suas partidas no estádio Hernández Siles, em La Paz, o mais alto dessa edição. A produção coloca aí para nós os estádios com as maiores altitudes da Libertadores. Estádio Hernández Siles, La Paz, 3.637 metros, The Strong e Bolívar. Estádio Olímpico, Atahualpa, Quito, 2.850 metros, El Nacional. Estádio Rodrigo Paz Delgado, Casablanca, Quito, 2.850 metros, LDU. Estádio Banco Guayaquil, Quito, 2.850 metros, Independente del Valle. Estádio El Campín, Bogotá, 2.640 metros, Independente Santa Fé. O estádio mais alto do mundo é o Daniel Alcides Carrión, localizado em Cerro de Pasco, no Peru, a 4.378 metros acima do nível do mar. Ele, no entanto, nunca foi utilizado num jogo de Libertadores. O estádio recordista nas noites sul-americanas é o Villa Ingenio, na cidade de El Alto, Bolívia, onde o Always Ready manda seus jogos numa altitude de 4.090 metros acima do nível do mar. Para a sorte dos brasileiros, a equipe não se classificou para essa edição da Libertadores. O sorteio para a definição dos grupos está marcado para o dia 19 de março. Até lá vai ser possível acompanhar os brasileiros Bahia e Corinthians, que disputam as fases prévias a partir do dia 18 de fevereiro. O capitão do Flamengo, Gerson, enviou uma carta para o presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a SAFERJ, Alfredo Sampaio, pedindo mudanças nos horários dos jogos do Campeonato Carioca. Aspas, prezado Alfredo Sampaio, escrevo não apenas como jogador, mas como capitão do Flamengo e, sobretudo, como um atleta preocupado com a integridade física de todos os jogadores que atuam no futebol carioca. No verão do Rio de Janeiro, as temperaturas frequentemente ultrapassam os 35 graus Celsius, com sensação térmica ainda maior. Nessas condições, disputar partidas do Campeonato Carioca às 16h30 representa um risco significativo para todos nós jogadores. O nosso pleito é simples e urgente. A revisão dos horários das partidas deve evitar que sejamos expostos a essas condições extremas. Nossa profissão exige sacrifícios, mas colocar nossa saúde em risco desnecessariamente não pode ser uma exigência do jogo. Por isso, acreditamos que o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, sob a sua liderança, pode e deve se envolver nessa questão. Eu tenho certeza que esse não se trata de um pedido apenas do Flamengo, mas de todos os jogadores que atuam no Campeonato Carioca. Contamos com seu apoio para abrir esse diálogo e buscar uma mudança que beneficie todos os profissionais do futebol. Atenciosamente, Gerson, capitão do Clube de Regatas do Flamengo.
Meus amigos e minhas amigas, né? O Gerson ele está certíssimo, está coberto de razão, porque é um absurdo marcar uma partida de futebol aqui no Rio de Janeiro para as 4h30 da tarde, por causa desses interesses de televisão. Em primeiro lugar, tem que ver a integridade física dos jogadores e também dos torcedores que vão lá nos estádios, que pegam aquele sol violento e também sofrem a tremenda injustiça naquele calor. Eu mesmo já passei por isso recentemente. Eu quase morri, pessoal, de insolação. Se não fosse a intervenção rápida da minha mulher e da minha neta, que estavam ali comigo, me acompanhando, eu não sei se hoje eu estaria aqui com vocês, não. É desumano e essa atitude dos cartolas tem que ser proibida no verão de 42 graus aqui no Rio de Janeiro, que é a capital mais quente do país. Alô, dirigentes, vamos tomar vergonha na cara, vamos acabar com essa sacanagem com os nossos jogadores e com a nossa torcida que vai lá assistir às partidas e paga. No verão, os jogos principalmente aqui do Rio de Janeiro, tem que ser de noite e ponto final. Parabéns para você, Gerson, pela sua iniciativa de acabar com essa desumanidade e hipocrisia. Isso é uma vergonha. O Flamengo tem mais um reforço. Calma, torcedor, não é o José Butto contratando mais um novo jogador. A partir desse ano, Thiago, que é o filho do Felipe Luiz, vai integrar a base rubro-negra, mais precisamente no time sub-12. O jovem tem no currículo uma artilharia da Copa Zico Sub-10 em 2023. Nessa segunda-feira, Felipe Luiz participou de uma reunião dos pais da categoria Sub-12. De folga, junto com o elenco principal, o treinador ouviu o calendário de competições nas quais o Thiago vai disputar. Além disso, os responsáveis foram comunicados do adeus do treinador da equipe, Vinícius Leonardes, que saiu por motivos pessoais. Thiago, então, com 9 anos, foi artilheiro da Copa Zico 2023. Defendendo o Rio Carioca, o filho do Felipe Luiz marcou 5 gols e foi campeão da categoria Sub-10, no tradicional torneio promovido pelo maior ídolo da história do Flamengo, o Zico. Na ocasião, ainda lateral esquerdo do Mengão, Felipe Luiz não escondeu a sua emoção. Depois de participar dessa reunião dos pais do Sub-12, o Felipe Luiz foi acompanhar o Rio Open de tênis ao lado da esposa, a espanhola Patrícia Bruno. No entanto, a folga do treinador acaba nessa terça-feira, quando o Flamengo vai se reapresentar no CT do Ninho do Urubu, de olho no jogo contra o Maricá no sábado pelo Campeonato Carioca. A apresentação está marcada para 9h30 da manhã. Na manhã dessa segunda-feira, a Ferroviária anunciou a volta do técnico Vinícius Bergantin. O treinador estava disponível no mercado depois da sua passagem pelo Flamengo, onde atuou como auxiliar do Tite e depois permaneceu na comissão técnica do Felipe Luiz. O Bergantin volta à Ferroviária para substituir Júnior Rocha, que sucedeu ao cargo em 2023. Vale lembrar que no Flamengo, Vinícius Bergantin era o profissional responsável por treinar o sistema defensivo. O técnico chegou ao mais querido após a derrota do Flamengo para o Botafogo por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. Na vitória do Flamengo contra o Vasco, o Michael deixou o campo depois de sentir dores na musculatura da posterior da coxa esquerda. O exame de imagem feito nessa segunda-feira apontou uma lesão e, por isso, ele vai ser desfalque nas próximas semanas. O Flamengo informou que ele já iniciou o seu tratamento com o departamento médico do clube. Em 2025, Michael atuou em 5 jogos, sendo 4 como titular, 4 vitórias e 1 empate. Ele marcou 1 gol e deu uma assistência. Segundo o portal Bola Viva Brasil, o tempo real de recuperação do jogador é relativamente curto. Ele vai ficar fora por pelo menos 15 dias. Inclusive, a contusão se assemelha à do Alexandro, que também está fora por essa lesão na coxa. O atacante Juninho ainda se recupera de um edema muscular na coxa direita. Plata, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique são os nomes à disposição do Felipe Luiz.
Sem sofrer gols há 7 partidas e com uma defesa menos vazada do Campeonato Carioca, Filipe Luís admite que ganhou uma dor de cabeça boa para definir jogadores titulares da sua defesa. Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo são os concorrentes a 2 vagas nesse setor, com Cleiton, Iago e João Vitor correndo por fora. Por isso, o Filipe Luís evita cravar os titulares e não descarta até fazer uma mudança no seu esquema para encaixar os 3 zagueiros. Ainda não tem nada definido. A contratação do Danilo é um acerto muito grande por parte do Boto. Um jogador desse calibre, titular da seleção brasileira e da Juventus, deixando muito dinheiro para trás, é muito importante para o futebol brasileiro e principalmente para o Flamengo. A concorrência entre eles vai elevar o nível. Alguns vão ficar bravos comigo, mas eu acredito que o campo vai falar. Se os 3 estiverem insubstituíveis, eu vou ter que jogar com os 3. Mas com tantos jogos, todos eles vão jogar, disse lá o treinador. Nos últimos 11 jogos realizados na temporada, foram 23 gols marcados e apenas 6 sofridos. O equilíbrio entre defesa e ataque tem ajudado o Filipe Luís a rodar o elenco e deixar o campo falar sobre quem será titular ao longo da temporada, seja qual for a posição. O time titular é feito durante a semana dependendo do que os jogadores falam para mim no campo. Eu não posso decidir o time titular de daqui a 2 semanas. Os clássicos, além de prepararem fisicamente, têm um peso enorme. Todos foram pesados porque têm um componente emocional, fazem o jogador ir ao seu máximo. 3 clássicos seguidos são muitos. Acredito que os jogadores já estão prontos. Para mim, o principal é dosar para os atletas chegarem bem no Brasileirão e prontos, disse lá o Filipe Luís na sua entrevista coletiva depois da vitória sobre o Vasco, que garantiu o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. Até aqui, segundo o SofaScore, o Danilo lidera alguns quesitos. Já mostrando a sua qualidade, ele está na frente em passes certos, passes longos certos, ações com bola e bolas recuperadas, como também 2 passes decisivos. Aí eu te pergunto, para você, qual a zaga predileta no Flamengo? Léo Ortiz e Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, Danilo e Léo Pereira, ou Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, os 3 juntos? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!